galera, tudo bem? Hoje eu queria convidar vocês para a gente fazer um vídeo diferente. Eu queria que você pegasse a sua prova, você fez Enem 2019, eu queria que você pegasse a sua prova. Se a sua prova foi na versão azul, a questão 106. Se a sua prova foi na versão amarela, questão 117. Se ela foi na versão rosa, questão 123. Se ela foi na questão branca, questão 116. Antes da gente resolver essa questão, eu queria lhe fazer uma sugestão. A gente precisa aprender a estudar. Por exemplo, muita gente só chega e diz assim, errei a questão. A questão é de vetor, puramente. Turma, as questões muitas vezes, elas têm uma composição de mais de um assunto. E a gente precisa estar com isso muito claro. E aí a primeira sugestão que eu te faço, vai lá nos meus vídeos aí do canal A Luz da Física, procura um vídeo na parte de vetores sobre decomposição de vetores, beleza? É a primeira coisa que eu quero que você pegue. Depois, eu queria que você desse uma olhadinha sobre estática do ponto material, tá? E para a gente poder fazer essa resolução juntos e de forma a realmente provocar uma mudança em você, quero que você entenda que a gente não precisa estudar questão, a gente usa uma questão como uma ferramenta de estudar um determinado conteúdo. Quando você entende o conteúdo, ela pode repetir em qualquer versão que você vai dar conta do recado, ok? E aí eu vou pedir a licençazinha para fazer a leitura da questão aqui pelo celular. Pegou a tua prova? Acompanha comigo. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, o que caracteriza uma simetria, tudo bem? Essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10 graus vale 0,98, seno de 10 graus vale 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Vou colocar o celular aqui do lado para a gente conversar um pouco. Desenhei aqui na lousa para você ver a situação descrita. No momento em que ele fala que ele está exatamente no meio da fita, nós temos uma simetria, tudo bem? Esses dois ângulos aqui serão idênticos. Bom, essa pessoa está fazendo uma força para baixo aqui, que tem o mesmo módulo do peso dela. Na realidade, a força-peso está sendo feita pela terra na pessoa e a pessoa, por sua vez, está comprimindo essa fita. Se a massa dessa pessoa é 80 e a gravidade é 10, o primeiro conteúdo que está envolvido nessa questão é a definição de força-peso. Beleza? Como eu te comentei, a gente não estuda uma questão, a gente estuda assunto e revisa esses assuntos de tal forma a transformar isso em resultado. Bem aqui, galera, nós temos os dois fios que foram deformados. Obviamente, nós vamos ter duas manifestações de tração, como se fossem dois fios. Afinal de contas, nós temos dois lados. Alguém puxa a árvore puxa alguém. Alguém puxa a árvore puxa alguém. Ação-reação. Tranquilo? E, meus amigos, observem, se a gente pegar aquela situação e a gente trouxer para só a representação vetorial, essa semana mesmo eu conversando com alguns alunos meus, professor, aquela questão de vetor era muito complicada. Pessoal, vetor é uma ferramenta matemática que a física usa. Então, aqui o que a gente tinha que saber fazer era uma decomposição de vetores. O nome vetor aparece, afinal de contas é uma grandeza vetorial. Mas nós não podemos ficar reféns dessas palavrinhas, sabe? Olha só, nós temos aqui uma tração
nós temos aqui outra tração, ok? E nós temos essa força de 800 newtons. Amigos, se a gente está bem em decomposição de vetores, que nada mais é do que uma projeção, bem aqui nós vamos ter a componente, se esse ângulo é 10 graus, nós vamos ter a componente T cosseno de 10 graus. Nesse momento, uma luzinha tem que acender no seu painel de estudo, seu painel fictício, para lembrar, eu sei fazer decomposição de vetores? Então, é a primeira coisa que eu preciso fazer, essa decomposição de vetores. Então, antes de um problema de estática ser resolvido, eu preciso ter esse conceito. E aqui nós temos a outra componente, que é a componente T seno de 10 graus. Ela aparece duas vezes, afinal de contas, estão sendo acionadas as duas árvores, né? Amigos, como eu falo lá no vídeo de decomposição de vetores, vale bem a pena a gente sinalizar que já fez a decomposição. Você concorda comigo? Então, olhem só, pelas condições de equilíbrio estático, o que é que nós temos que ter? Esse nosso ponto material em análise, bem aqui, ele precisa não ter resultante na horizontal e ele precisa não ter resultante na vertical. Na horizontal já está muito explícito, né? T cosseno de 10, T cosseno de 10. Nesse momento você dá uma respirada, dá uma tranquilizada. Quando a gente está estudando, galera, a gente não fica com foco em outra coisa. E vejam como atrás de toda a questão, às vezes uma que é classificada por muitos professores como fácil, tem um não conhecimento legal dos pré-requisitos. Pré-requisitos dessa questão: saber decompor vetores, saber a definição de força-peso, saber o nome das forças, o nome daquela força ali seria tração, né? E agora as condições de equilíbrio. Observem, ouvi muitos alunos falarem, Vasco, aquela questão era de cálculo. Galera, cálculo de somar, subtrair, multiplicar e dividir, a gente não pode ficar enlouquecendo com isso. Agora, aquela questão mais complexa do Enem, essa daí você tem que deixar de lado. Aprenda a fazer a prova. O seu tempo é um dos maiores inimigos. Muitas vezes você faz várias questões, e você vai errando e não sabe por que está errando. Muitas vezes o meu amigo está errando por um simples detalhe, tá? Você não está sabendo os pré-requisitos. Então, só resolver questões sem ter um bom embasamento, eu acho isso daí uma roubada. Amigos, para que o somatório das forças verticais seja nula, condição de equilíbrio, o que é que nós temos? 2t seno de 10 graus é 0,17, tem que equilibrar esse 800 newtons. Meus amigos, 0,34 vezes T igual a 800 newtons. Esse T, por sua vez, vai ter que ser 800 dividido por 0,34. Tá legal? E aí, meus amores? Muita gente vai fazer muita conta, vai sofrer. Você está lembrado que 1/3 é aproximadamente 0,33333? Ali tem 0,34, rapaz. 0,34, meu amigo, é aproximadamente 1/3. Isso daqui daria 2.400, ou aproximadamente 2.400, ou 2,4 vezes 10 ao cubo. A gente precisa ter uma palavra muito firme na nossa cabeça que se chama sensibilidade. Quando essa sensibilidade ela está presente, tudo sai. Então, veja quantas vezes for necessário esse vídeo e entenda que todo problema de equilíbrio estático do ponto material parte da mesma premissa. Isso daqui poderia ser um atleta se segurando
nas argolas, isso aqui poderia ser um lustre pendurado, você só vai fazer a variação da figura. Tranquilo? Mas a situação, o problema é a mesma. Esperamos que com essa questão tenha dado para ilustrar de forma muito interessante uma aplicação sobre equilíbrio estático do ponto material. Aguardo vocês no próximo vídeo.